Eu trago para você que o Corinthians vê forçada, isso mesmo, forçada em relação ao assunto Zenit, possível volta de Yuri Alberto para o clube russo. Vou te contar essa história agora, informações de bastidores exclusivas para você, torcedor corintiano. Vou te falar também que o Corinthians, através de Marcelo Paz, recusou o volante do Mirassol. Vou te contar essa história, bastidores importantes também. Tem o Corinthians recusando uma nova proposta por Guinegão e tem a Assembleia Geral dos Sócios para votar o novo estatuto sendo vetada, suspensa na Justiça. Tudo isso agora. Vamos embora falar do Coringão? Reunião, né, suspensa pela Justiça de São Paulo da Assembleia Geral dos Sócios no Corinthians para votar a reforma do novo estatuto, tá? Seria votada neste sábado no Parque São Jorge. Acho que não vai dar tempo para liminar, para recurso. Enfim, liminar já, né, foi o que eles conseguiram, não recurso para vetar isso daí. Então não vai ter mais a reunião da votação do novo estatuto. A decisão foi proferida pelo desembargador Maurício Campos da Silva Velho, da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Quem concedeu a tutela de urgência em agravo, né? E quem, né, na verdade, apresentou aí, né, enfim, esse recurso foi o Ademir de Carvalho Benedito, o Alexandre Usni e o Guilherme Gonçalves Stringa, que são aí os 3 conselheiros do Corinthians, que inclusive fazem parte, né, do CORE, tá? Uma informação que chega quentinha para mim na hora que eu ia gravar também é que a Justiça recusou, né, que para votação do novo estatuto você possa ter apenas 1 ano aí de sócio, tá? O estatuto diz, né, que você precisa ter 5 anos. Eles, né, enfim, havia, né, conseguido na Justiça que com 1 ano você poderia votar, mas não, entraram com liminar também, isso está vetado, então é só quem tem 5 anos para votar, mas enfim, não vai nem ter mais a votação, né? Esse é o Corinthians, né? Uma loucura política, o Clube de Parque São Jorge, meu Deus. Deixa o like, comente aqui embaixo. Corinthians recusou uma nova proposta por Guinegão, isso mesmo, tá? O atacante Guinegão, que já recebeu, né, algumas propostas aí no futebol, né? Desde o ano passado, quando ingressou com a camisa do Corinthians. Agora, o atacante de 19 anos, que não foi aproveitado nenhuma vez, nem 1 minuto sequer pelo técnico Fernando Diniz, recebeu uma proposta de um clube turco, né? O nome é todo enrolado, é Izurspor, né? FK. É um clube muito rico que acabou de subir da 2ª divisão. Eles fizeram uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, o Corinthians recusou. Mas, enfim, outras propostas devem chegar pelo Guinegão. Tá certo o Corinthians em recusar, porque deve chegar coisa melhor, tá? Proposta, né, times interessados da Rússia, o próprio Zenit, né? Time da Suíça, Arábia, já chegou proposta de 20 milhões, né, de dólares da Arábia, o Corinthians recusou. Enfim, tem muita coisa relacionada a Guinegão, clubes do Brasil, o Inter de Porto Alegre recentemente também queria por empréstimo, tem outros clubes brasileiros. A situação do Guinegão pode ser resolvida essa semana ou na próxima semana. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala se o Corinthians acertou em recusar essa proposta por Guinegão. Olha só, informação importante que eu apurei do Corinthians, e eu não vou deixar de contar tudo que eu descubro. O Corinthians recusou o volante Denilson, que está no Mirassol. Essa recusa foi feita no meio do ano, antes dele se transferir para o Mirassol, e ele foi oferecido ao Marcelo Paz, que teria dito, né, aos intermediários ali que o Denilson não é jogador para o nível Corinthians, né, e hoje ele é titular do Mirassol. Enfim, se ele é nível Corinthians ou não, a gente nunca vai saber, né, enfim, até porque ele acabou se transferindo para o Mirassol. Era só, ele foi vendido por $1 milhão e tem uma cláusula no acordo com o Mirassol que ele poderia ser vendido até ao meio do ano por 2 milhões e o Mirassol seria obrigado a vender. Ele foi oferecido novamente ao Corinthians e o Corinthians não quis, tá? O Denilson também não poderia jogar Libertadores, ele é titular hoje no Mirassol, tem 5 jogos
pela Copa Libertadores da América, pelo clube do interior, pelo Brasileirão, né, até poderia ainda atuar pelo Corinthians, porque jogou 10 partidas pelo Mirassol, Copa do Brasil também não poderia atuar, porque já jogou uma partida, e Campeonato Paulista já foi, enfim, 2 jogos, não precisa nem a gente colocar na conta, né? É um jogador que foi recusado, um volante que era do Cuiabá, bom volante, tem bom passe, boa dinâmica, eu sempre achei um jogador interessante, que daria para investir, ou por empréstimo, foi até oferecido por empréstimo também ao Corinthians, com uma opção de compra também, mesmo assim o Marcelo Paes não quis. O que você acha? Ele acertou em recusar o Denilson? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos encerrar falando de Yuri Alberto. Olha só, me aprofundando mais sobre o assunto Yuri Alberto, eu trouxe para vocês que o Corinthians ele recebeu uma consulta do Zenit há algum tempo aí atrás, o Zenit perguntando quanto que o Corinthians venderia a parte dele, do Yuri Alberto. O Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri Alberto, o Zenit tem os outros 50%, meio a meio, né? E o Zenit perguntou para o Corinthians quanto que o Corinthians venderia, o Corinthians falou 20 milhões de euros, o Zenit achou muito caro e o Zenit não fez uma nova proposta, ou melhor, não fez nenhuma proposta, né? Porque consulta é uma coisa, né? Venda proposta é outra, né? Então, o que eu trouxe para vocês lá no dia 6 de junho, né, que aqui é informação em primeira mão, na verdade foi uma consulta do Zenit. E eu sou muito honesto com vocês. Eu não pego uma consulta e falo para vocês que é uma proposta. Eu não pego uma proposta e falo para vocês que já fechou. Eu falo que foi apenas uma consulta que o Zenit fez ao Corinthians para saber quanto que o Corinthians venderia os 50% do Yuri, e aí o Yuri voltaria para o Zenit. 20 milhões de euros. O Zenit já assustou na hora e nunca mais voltou, né? Como diz a canção, e nunca mais voltou, porque não houve nenhuma proposta de 18, não houve nenhuma de 15, não houve nada, foi o que me falaram. O que eu apurei dentro do Corinthians é que há uma forçada por parte, né, de pessoas que representam o Yuri para vender essa história, para tentar dar uma esquentada nisso. Como o Yuri Alberto, houve uma consulta do Zenit para contratar o jogador, o Yuri gostou da história. O Yuri não quer ficar mais no Corinthians, né? O fim da linha foi a entrevista que ele deu, a relação dele com a torcida do Corinthians hoje é uma relação bem desgastada. Ele entende que chegou a hora de ir para o futebol europeu e, pelo jeito, está até apelando. Ele está aceitando até voltar para o Zenit do que ficar para o Corinthians, do que ficar no Corinthians, desculpa. Outra coisa que me passaram importante é o seguinte: o Zenit hoje não prioriza a contratação de um centroavante. Então o Zenit acha que não vale a pena investir 18 milhões de euros ou 20 milhões de euros num jogador que não é a necessidade hoje, né, de urgência do clube russo. Eles querem jogadores de beirada, eles querem laterais e querem zagueiro. Então eles não estão aí atrás de um centroavante, só se pintar uma oportunidade boa de mercado. E 20 milhões de euros pelo Yuri não é uma oportunidade boa de mercado para o Zenit, e por isso o Zenit não fez proposta. Fez a consulta, mas não fez a proposta. Então, torcedor corintiano, hoje, o Zenit, o Yuri Alberto, mais dentro do Corinthians do que fora, tá? Informação para você na temperatura certa.